Vamos conversar aqui com Alisson Mendonça, o novo secretário de Planejamento do município de Ilhéus. Alisson, eu vou só fazer 3 perguntas a você, rapidinho. Primeira pergunta é, por que o PT tomou a decisão de entrar nesse governo? A segunda pergunta é, qual é o seu papel como secretário de Planejamento no município? E a terceira, quais são as medidas a tomar diante de um fundo de participação dos municípios que vem para Ilhéus completamente reduzido em face das grandes deduções que vem sofrendo por conta dos descontos do INSS. Fala um pouquinho pra gente dessas 3 questões, Alisson. Bom, o PT entrou no governo Nilton, participa do governo Nilton a partir de um convite feito pelo prefeito. O prefeito exonerou boa parte de sua equipe, os cargos comissionados. O prefeito conversou com o governador, o prefeito identifica no governador Wagner o seu grande aliado para ajudá-lo a governar, faltam ainda 3 anos. E o governador nos pediu para que o PT de Ilhéus pudesse analisar esse convite e ver de que forma poderia participar do governo Nilton. E foi isso que nós fizemos. Reunimos toda a nossa turma do PT, o nosso partido, discutimos, estudamos a proposta do prefeito Nilton Lima e tivemos a coragem de aceitar o desafio, de ajudar a governar Ilhéus. Tínhamos uma posição muito cômoda, éramos o único partido que fazia oposição ao governo Nilton, ocupamos postos importantes junto à administração estadual, como a Direc, Hospital Regional, e poderíamos ter feito a opção de não, nós não vamos apostar nisso e vamos, por quanto pior, melhor, vamos continuar na oposição. Mas a cidade que a gente vive, a cidade em que a gente faz política está em primeiro lugar, e nós tivemos a coragem de fazer a opção de vamos ajudar a tirar Ilhéus da situação em que se encontra. Esse, basicamente, foram os motivos que nos levaram a participar dessa administração. Ponto. Quanto à questão do meu papel enquanto secretário de Planejamento, nós escolhemos as áreas de atuação dentro do governo municipal, exatamente as áreas em que no governo estadual nós temos um secretário do nosso partido, porque a gente entende que as relações que construímos ao longo do tempo dentro do Partido dos Trabalhadores vai nos ajudar. Por exemplo, eu ocupo a pasta da Secretaria de Planejamento porque Walter Pinheiro, que é do Partido dos Trabalhadores, também é secretário de Planejamento no governo do Estado. Então essa relação vai ajudar. O Rabá, que ocupa a Secretaria de Saúde, de igual maneira, nós temos na Secretaria de Saúde do Governo do Estado o Jorge Sola, que também é um petista. Isso ajuda essas relações a dar celeridade ao processo e a administração municipal não sofrer de solução de continuidade, né? Não parar para arrumar a casa. Nós estamos assim, trocando o pneu do carro com o carro andando, né? É esse o desafio que está posto. Então, por conta disso, nós ocupamos esses 2 espaços estratégicos. Quanto ao meu papel na Secretaria de Planejamento é fazer a integração entre as secretarias todas do governo municipal, mas, sobretudo, criar espaços, mecanismos de participação popular. É dar um choque de gestão. Isso já vem sendo feito. Eu não estou lá, não tenho a pretensão de a minha entrada modificar o governo, ou a entrada do PT modificar o governo. A modificação, otimizar as ações do governo, melhorar a administração, isso vai ser obra do conjunto que aceitou o desafio de ajudar a governar. Não é só o PT, são todos os partidos que o prefeito Nilton Lima convidou para essa empreitada. Eu, enquanto secretário de Planejamento, e sei da importância estratégica dessa secretaria, quero e vou continuar criando os mecanismos de integração entre todos os setores do governo municipal, mas, sobretudo, criando os mecanismos de participação popular. Mês passado, no final do mês passado, nós finalizamos e criamos o Conselho da Cidade, onde toda a sociedade representada
terá assento para discutir as questões estratégicas da cidade, para onde a cidade vai crescer, como vai se dar o uso e a ocupação do solo, como é que nós vamos nos preparar para receber esses equipamentos que estão vindo para Ilhéus, como o porto, o aeroporto, a ferrovia. Isso transforma a nossa economia. Então, esse mecanismo de ter criado o Conselho das Cidades é um mecanismo de participação popular. Eu acredito muito nisso. A arrecadação do município caiu muito, a realidade do município precisa ser passada para a população. Não dá mais para a gente governar sem transparência, sem que a população saiba quanto Ilhéus arrecada, quais os débitos que nós temos. Esse é o nosso grande problema. Qual é o problema de Ilhéus crucial? Queda de arrecadação. Ilhéus arrecada muito pouco. O FPM do mês de janeiro, com todas as deduções, não sobrou absolutamente nada para investimento. Nada, absolutamente nada. O que foi que se deduziu? INSS, que o município deve muito, FGTS, que o município deve muito. De quem é esse débito? Do município, dos governos passados. E isso precisa ser equacionado. O município precisa se programar para, ao longo dos anos, começar a pagar esses débitos que existem no município. O que é que nós temos que fazer a curto prazo? Diminuir os nossos gastos, enxugar a máquina pública. Estamos agora construindo uma nova reforma administrativa, em que o prefeito determinou que quer, nessa reforma, que a administração não perca a sua agilidade, a sua eficiência, mas que nós possamos apresentar a ele uma reforma administrativa com uma diminuição de custo de 10% a 15%. Já vai começar por aí, diminuir a folha, otimizar os serviços urbanos, melhor aplicação dos recursos do nosso orçamento. Então são desafios que a curto prazo estão colocados, que é uma casa que a arrecadação cai, você tem que fazer uma economia, e uma economia assim na ponta do lápis, de absolutamente tudo. Não é? Então nós estamos estudando maneiras de fazer com que a arrecadação do município volte a crescer, a gente possa recuperar os recursos que nós temos junto ao ISS. Os comerciantes de Ilhéus estão com dificuldades, mas existem aí muitos comerciantes que ainda estão devendo muito ISS ao município, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que precisa ser equacionado isso. A gente precisa, sem apertar o comerciante, mas fazer uma fórmula que ele volte a pagar, a recolher isso. Nós temos também muitos recursos que são as receitas próprias no IPTU. Nós precisamos isentar as pessoas, os pobres, as casas pequenas dos bairros da periferia, que não podem pagar. Esses não podem pagar mesmo e devem ficar de fora, mas as casas dos bairros que podem pagar, da classe média alta, a gente precisa recuperar esses recursos. Portanto, o que é, sintetizando, o que é a crise do município de Ilhéus? Perda na sua arrecadação. Quais são as medidas? Enxugar a máquina, né? Construir uma máquina eficiente com enxugamento, com diminuição de despesa, e recuperar as nossas receitas próprias, construir um programa em que as receitas próprias possam aquecer os cofres municipais, para que o prefeito possa intervir na vida da população. Obrigado.